É uma honra e uma alegria para a Fundação Joaquim Nabuco, nos seus mais de 70 anos de existência, se irmanar e celebrar com a Academia Paraibana de Letras os seus 80 anos em 2021. Digo e repito, a relação entre Pernambuco, onde está sediada a Fundação Joaquim Nabuco, e a Paraíba não é recente, como é sabido. Para além dos episódios históricos que partilhamos, se evocarmos a literatura, é sabido que fomos um solo firme para nomes de gerações que vão de Augusto dos Anjos até Ariano Suassuna, quem tive a oportunidade de conviver fraternalmente. Por isso, trazendo um sentimento familiar com essa parceria, sentimos que estamos em casa. É assim que abro essas singelas palavras em homenagem à Academia Paraibana de Letras. Queria também registrar a alegria de ver uma primeira mulher presidindo a Academia Paraibana de Letras, Ângela Bezerra de Castro. Recordar também sua extensa e profícua relação com esse gênio nordestino que foi Ariano Suassuna. Lembrar que esse ano também são os 80 anos. Meu pai, Marciano Campos, um jovem escritor que faleceu cedo, grande amigo de Ariano, de Gilberto, foi o autor do pós-fácil da Pedra do Reino, que ainda hoje está lá, o pós-fácil de Marciano, da Pedra do Reino de Ariano, com quem frequentou em amizade e intelectualmente a vida inteira enquanto vivo. E Ariano foi uma das pessoas que mais influenciou tanto a mim, Antônio Campos, como meu irmão Eduardo, uma pessoa com quem tivemos uma relação humana e fraternal e intelectual muito importante. É com alegria também que vejo o Celso Furtado, esse paraibano, grande economista, criador da Sudene, amigo de meu avô Arraes e amigo também de meu pai. Me lembro, ainda jovem, quando o Celso Furtado visitou a Secretaria de Cultura do Estado de Pernambuco, meu pai secretário, está na antessala e ver Celso Furtado visitando ele quando meu avô era governador. As ligações da Paraíba e de Pernambuco são grandes e homenagear a Academia Paraibana de Letras é uma grande honra, uma grande alegria para a Fundação Joaquim Nabuco. Viva a Academia Paraibana de Letras, viva a criação nordestina. Ariano, esse grande mestre, cheguei a fazer na Academia Pernambucana de Letras, que eu tenho a alegria de pertencer, ainda em vida, uma moção à Academia Sueca, porque as academias ou instituições culturais que indicam os premiados para o Nobel, que Ariano tinha e tem, porque os intelectuais não morrem, uma obra do tamanho do Nobel de Literatura. E gostaria de lembrar aqui, de ouvido, 2 poemas de Ariano. Um com Capiba, seu compadre, a uma dama transitória. Deixa a cabeça em meu peito enquanto o sol agoniza, longe a tarde dourada, ouço teu voz desvelada, antiga, forte e indivisa. Tempo e fortuna passaram sede e saudade, mas deixa a cabeça em meu peito enquanto teu cabelo desfeito canta a vida e a brevidade. Ariano, que tanto se inspirou nas fontes populares e nas fontes clássicas, e que não havia divisão entre arte erudita e arte popular, o que existia era boa arte ou arte não tão boa, ele tem passagens antológicas. Uma delas é ele lembrando o príncipe dos poetas populares, o paraibano Leandro Gomes de Barros, e se tivesse a oportunidade de um dia conversar com Deus, e perguntaria sobre, não o que como ele diz, como Albert Camus, esse franco-argelino, esse poeta, esse escritor tão admirado nosso, mas não é o mito de Sísifo, mas é o problema do mal e o problema do sofrimento humano. A isso, Ariano perguntaria a Deus se tivesse a oportunidade de um dia conversar com ele. Ariano também teve uma vida muito marcada, trágica, pela perda do pai muito jovem. Talvez uma das maiores frustrações de Ariano foi não ter conseguido fazer uma
uma biografia como gostaria, se bem que O Rei Degolado é um livro quase biográfico sobre a grande figura de João Suassuna, seu pai, covardemente morto no Rio de Janeiro com um tiro nas costas, e algo que marcou muito a família e a sua vida. E ele fez um poema, entre outros: aqui morava um rei quando menino, vestia ouro e castanhos sobre o gibão, pedra da sorte sobre o meu destino, pulsava junto ao meu seu coração. Mas mataram meu pai, desde esse dia me vi como um cego sem meu guia. E por aí Ariano vai. E Ariano guardou desde muito jovem, ele que disse que só se lembrava de duas visões do pai. Uma à beira do rio Piranhas e outra no porto do Recife, o pai indo para o Rio de Janeiro. Ariano é um dos intelectuais que faz essa ponte entre a Paraíba e Pernambuco. Membro de duas academias, amigo da nossa grande presidente e alguém que eu tive a honra, a alegria de conhecer, não só o intelectual, não só a inteligência rara, não só a generosidade de tratar os jovens quando chegava à sua casa. Ele que lia e relia por diversas vezes clássico, mas dizer que fui em vida um amigo de Ariano Suassuna. Eu tenho dele uma edição da Pedra do Reino dedicada a mim numa data muito especial, que guardo, é uma das coisas que guardo com o maior carinho na minha vida, é essa edição dedicada por Ariano, pelo que está nela escrito. Algo que marcou uma conversa entre mim e ele, perto do Natal, ali em Candeias, uma praia aqui de Pernambuco, ali de Jaboatão, em que eu conversei com ele um tema difícil para Ariano. E 6 meses depois, uma filha, Mariana, chega com um exemplar da Pedra do Reino, com uma dedicatória que guardo com muito carinho como uma das coisas mais simbólicas e mais significativas da nossa vida. E é por isso e por tantas histórias que eu podia aqui repetir a minha relação de conhecer Ferreira Goulart e sua obra singular sobre Augusto dos Anjos. Goulart, que era além de um grande crítico, um grande poeta, era um grande amante da poesia de Augusto dos Anjos, que eu tive também a oportunidade de conhecer, de trazer aqui no Instituto Massimiliano Campos, de oferecer jantar a Goulart e conversar com Goulart sobre a poesia imortal e singular desse outro gênio que foi o autor do Eu, de ter a oportunidade de ter ido conhecer o Tamarindo, de ter ido no engenho em Sapé, hoje um distrito, perto da usina Santa Helena, conhecer onde nasceu esse jovem gênio do Brasil, que foi Augusto dos Anjos. E por isso e por tantas outras razões, tantos escritores de grande importância que a Paraíba tem, é que a Fundação Joaquim Nabuco se sinta honrada em poder participar dos 80 anos da Academia Paraibana de Letras. Cumprimento o presidente Antônio Campos e o diretor de Cultura da Fundação Joaquim Nabuco, escritor Mário Hélio. Bom dia a todos que participam desta solenidade, cujo objetivo é dar início às celebrações dos 80 anos de fundação da Academia Paraibana de Letras. Sonho de intelectuais visionários que, através dos tempos, se concretizou na sólida instituição de utilidade pública, reconhecida pela sua positiva e valiosa interferência na cena cultural da Paraíba. Para comemorar seus 80 anos, completados no dia 14 de setembro próximo passado, a APL recebe da Fundação Joaquim Nabuco, destacada instituição cultural nordestina e brasileira, o apoio que significa, sobretudo, o reconhecimento de nossa tradição intelectual e o elevado espírito de contribuir para que esta data não seja apenas celebrada, mas perenizada e divulgada em publicações virtuais de longo alcance, como também na forma impressa do livro, que é o suporte de uma civilização. 80 anos constituem um marco simbólico, tanto para os indivíduos quanto para as instituições. Representam uma valiosa linha de chegada, uma vitoriosa linha de chegada,
pelo que implicam de luta e de resistência no longo percurso, pelo que representam de acúmulo como saldo de todos os desafios ultrapassados. O que me parece justo destacar na existência da Academia Paraibana de Letras é o idealismo dos que a mantiveram até aqui, motivados pelos objetivos que cumpre alcançar: cultivar, preservar e divulgar a cultura, um compromisso que une gerações de ontem, de agora e do sempre, pois não existe limite fixado para o término dessa construção coletiva. Um patrimônio de valor incalculável para que o futuro não seja desprovido de raízes e de memória. Em meu discurso de posse, denominei a APL de Casa dos Meus Mestres. E é assim que ainda a vejo. Oscar de Castro, Flósculo da Nóbrega, Clovis Lima, Padre Luiz Gonzaga, Afonso Pereira e Juarez da Gama Batista permanecem para mim como referências de imortalidade. Há mais de meio século, atenta às suas sábias lições, era impossível imaginar que os 80 anos dessa Casa das Letras seriam comemorados no decorrer de meu mandato de presidente. Na mesma cadeira ocupada pelo mestre Oscar de Castro ao longo de 25 anos. Não por vaidade ou ilusão de poder, mas por devotamento, para que não morresse o espírito acadêmico. E assim fique só as raízes da APL, conquistando sua sede própria e criando a revista que continuamos a editar. Na figura ímpar do mestre Oscar de Castro, reverencio todos os acadêmicos do presente e do passado, nesta data histórica. A identidade da Academia Paraibana de Letras é o somatório da expressão intelectual de cada um. Agradeço ao presidente Antônio Campos pela iniciativa de transformar a Fundação Joaquim Nabuco em anfitriã do aniversário de 80 anos da Academia Paraibana de Letras, através da celebração da memória cultural, que agora se inicia na palavra dos acadêmicos conferencistas e na interpretação de cada ilustre paraibano por eles escolhidos. É uma alegria, um orgulho, uma honra, todas essas palavras, esses substantivos, né, servem quando falamos de Academia de Letras, e a Fundação Joaquim Nabuco, por meio de sua Diretoria de Memória, Educação, Cultura e Arte, vem realizando desde 2020, desde o ano passado, um esforço de estabelecer vários acordos de cooperação, vários trabalhos conjuntos com instituições importantes, como o caso da Academia Paraibana de Letras. Tivemos antes um trabalho semelhante a este, de palestras, de conversas em torno da literatura, com a Academia Pernambucana de Letras e também com a Academia Brasileira de Letras. Então, a Fundação, mesmo antes desta gestão, tem se notabilizado por estabelecer esse trabalho amplo, que não se limita ao Recife, levando em conta que é uma instituição de caráter regional, de atuação regional, e para alguns até birregional, porque não se limitaria ao Nordeste, e sim também ao Norte. E como sabemos bem, a Academia Paraibana de Letras tem suas originalidades. As academias de letras têm pontos em comum e têm originalidades. A Academia Paraibana, ela foi, pouco a pouco, acrescentando quantidades. Na Espanha se fala de acadêmico de número, não é? A palavra número como designação de um membro de uma academia. Então, o número dos acadêmicos da Paraíba foram crescendo, quer dizer, começa com um número menor, sobe e por fim chega a esse número meio mágico de 40 membros, que é basicamente também o mesmo número da Academia Brasileira de Letras, da Academia Francesa, das academias, e nesse rico número
que envolve nomes, muitos nomes das letras, eu destacaria uma em especial. Se não me engano, a cadeira 39 da Academia Paraibana de Letras tem 3 figuras das mais interessantes da literatura brasileira. Um grande romancista, que é José Lins do Rego, talvez o grande amigo de Gilberto Freire, o principal amigo de Gilberto Freire, que foi o fundador da Fundação Joaquim Nabuco, quem teve a ideia, quem a levou à prática. Então, falar da Paraíba, falar da Academia Paraibana de Letras, é falar também dessas amizades antigas, dessas relações afetivas de Pernambuco com a Paraíba e com autores como Carlos Dias Fernandes, que está tão presente na juventude de Gilberto Freire, no pensamento, na formação de Gilberto, tanto que aparece citado no seu diário de adolescente e de jovem. Odilon Ribeiro Coutinho, poucos se dedicaram tanto à obra de Gilberto Freire quanto Odilon Ribeiro Coutinho. Poucos cultivaram, como ele, a arte da amizade, aquela amizade que Murilo Mendes dizia que é uma das belas artes. Então, no caso de José Lins, essa amizade era aquilo que se diz uma amizade de alma, eram companheiros de alma, Gilberto e José Lins. José Lins que aparece nessa cadeira. Depois nós temos uma figura também da narrativa brasileira, da maior importância, que é Edilberto Coutinho. Não está tão lembrado hoje quanto merece, mas como grande contista, sobretudo, deve ser lembrado. E, por fim, um contemporâneo nosso, um poeta dos mais queridos e dos mais interessantes, de intelectuais, a poesia como a arte do pensamento, da construção, que é Sérgio de Castro Pinto, que escreveu, entre outras obras-primas, um poema como Camões Lampião, em que ele faz uma comparação tão inteligente entre o olhar, os olhos de Camões, especialmente o olho de Camões, que Camões perdeu numa batalha, e também o olho que Lampião tinha murcho. Então, se tivesse que recomendar um poema para ser lido nos 80 anos da Academia Paraibana de Letras, certamente indicaria esse poema de Sérgio de Castro Pinto, Camões Lampião. Mas o comemorar 80 anos de uma academia, como comemorar os 80 anos de uma pessoa, é uma comemoração diferente, porque uma pessoa com 80 anos, nos padrões atuais, é uma pessoa jovem, mas não tão jovem. Uma academia com 80 anos está muito na juventude e é saudando essa juventude de 80 anos da Academia Paraibana de Letras, da possibilidade que esse conjunto de palestras abre para novos trabalhos conjuntos da Fundação Joaquim Nabuco com a Academia, que eu envio aos paraibanos e especialmente aos acadêmicos da Academia Paraibana de Letras, a nossa saudação e, claro, como se trata de um aniversário que vai além simplesmente da efeméride, que vai além simplesmente da data de setembro, bem próxima do início da primavera. Não ficamos apenas no 14 de setembro ou apenas nos 80 anos. Que os 80 anos, agora festejados com palestras tão inspiradas, sejam o início de novos 80 anos e especialmente o começo desta parceria com a Fundação Joaquim Nabuco, que renda novos frutos.